Boa noite, pessoal. Meu nome é Alex Pereira e eu sou do canal Eu Vou. Bom, queria gravar esse vídeo por dois motivos. Primeiro, para auxiliar todas as pessoas que eu tenho auxiliado na questão da emissão de passaporte e que tentam fazer a sua primeira viagem, etc. E por algum motivo estão fazendo algum tipo de economia e estão com dificuldade. O primeiro ponto que eu queria esclarecer nessa questão é que para quem vai estar assistindo esse vídeo, essas informações elas vão caber mais para depois que você já fez o formulário DS-160, que é o formulário onde você vai pedir para que seja dado um visto de entrada nos Estados Unidos, de turismo, obviamente aquele é o assunto, e que por algum motivo tem alguma dificuldade ou precisa fazer isso economizando porque é uma viagem. E só para esclarecer, eu também precisei fazer dessa forma, fiz algum tipo de economia, mas eu sugiro, se você for fazer e tiver condições, para que use sempre uma pessoa habilitada a fazer, porque embora não seja impossível, tem suas complexidades que a experiência nesse momento, o tato com os assuntos já ajuda bastante. Bom, e para as pessoas que eu me comprometi em passar essas informações, eu vou fazer de uma forma genérica, para que tanto atenda a vocês que têm contato direto comigo, como também para quem que por acaso entrou no vídeo e tem essas informações como prioridade para poder juntar outras informações. O primeiro ponto é que nós vamos estar fazendo agora, nessa sessão de vídeo, entender o funcionamento de como você vai fazer depois do 1060 para o CASV e para o consulado. Então, nesse momento você já está com o formulário preenchido, já pagou o boleto de alguma forma e vai agendar essa consulta e a saída ao CASV. Então, nesse primeiro momento, até que você tenha o visto, você precisa de duas ações específicas. Uma para ir ao CASV, que é onde você vai colher todas as informações digitais e foto, e ali é um primeiro processo. Depois você vai ao consulado nessa sequência para poder fazer a entrevista com o cônsul. É importante também saber que você pode fazer isso no mesmo dia, tá? Então eu até aconselho quem for fazer aqui no Rio de Janeiro tirar um dia para resolver isso já de passaporte com documentação. Então você fazer isso no mesmo dia. Mas voltando à documentação, em relação à documentação que você precisa ter, preparar uma pasta, exatamente como essa aqui, e nessa pasta aqui, você já deixar toda a documentação separada. São documentações pertinentes ao que você precisa fazer de comprovação. São elas necessárias do teu formulário. Identidade, CPF, comprovante de residência, todo e qualquer documento que faça vínculo de você aqui no Brasil. Por exemplo, se você tem uma casa própria, se você tem uma casa no teu nome, se você tem um carro no seu nome, se você tem uma conta bancária, se você trabalha teus contra-cheques, todo e qualquer documento que você tenha aí que por algum motivo possa ter sido mencionado no formulário, é importante que você tenha ali. Então, se você fez a comprovação de que você está fazendo faculdade, então um boleto pago, alguma coisa da faculdade que comprove, essas informações são importantes nessa pasta. Por que dessa pasta? Porque nessa pasta, quando você for fazer a entrevista, possa ser que você seja solicitado pelo cônsul de dar esse tipo de informações ou comprovar alguma informação que você tenha colocado no formulário. Então, documentação é simples. Toda e qualquer documentação que você julgue que faça alguma comprovação a seu respeito e a respeito das pessoas que estiverem fazendo com você, é nessa pasta que você coloca, procura botar numa ordem e procura saber o que tem lá. Para essa documentação, ela está bem encaixada nesse processo, você precisa entender exatamente todas as informações que você colocou no formulário. Então, um conselho que eu faço é ter todas essas informações, saber o que foi preenchido e não ter, na hora da entrevista, não ter dúvida naquilo que você for falar, como, por exemplo, datas, como, por exemplo, locais, endereço, escola, trabalho, salário. Todas as informações que você colocou ali, você precisa saber ela de pronto, né? Então, é muito importante que a veracidade daquilo que foi passado no formulário também esteja contida por você naquele momento, na sua fala. Isso é primordial. Você vai prestar informações para um órgão que ele não é brasileiro. Então, não é como você ir numa Polícia Federal, você ir no INSS, sei lá, qualquer órgão que seja governamental, e você vai tentar articular e conversar sobre qualquer questão.
você tem que sempre entender que você vai prestar informações para um país que você não conhece nem ele totalmente, culturalmente, ou esses procedimentos. Então, é rígido, não é rígido? É uma questão de que eu acho que não cabe rotular, mas entender que você precisa saber que você não sabe como procede. Então, essas dicas para você, elas são importantíssimas. Na documentação, no formulário, no que vai se perguntar, você precisa estar com exatamente todas essas questões bem resolvidas. Bom, essa é a parte de documentação. Segundo ponto importante, eu listei 4 pontos para esse momento, para você poder fazer nesse dia tranquilo a sua entrevista. Uma coisa importante também saber é que você não sabe o que leva, o que permeia um cônsul fazer a negativa do visto. Nós associamos vários itens, por exemplo, documento preenchido incorreto, formulário incorreto, várias possibilidades de você ter entrado e saído do formulário, e de alguma forma eles fazem uma pesquisa que o favoreça a ter muita tranquilidade, serenidade na hora de dizer sim ou não. Agora, o quesito básico para que você fique bem tranquilo é quando você mantém um vínculo de fato com o seu país. Ou seja, com a garantia de que você não vai para o país deles e lá vai ficar, vai mudar de status. Isso é uma coisa muito ruim, tanto para eles quanto para qualquer nação. Não é assim um procedimento que eles gostariam que fosse. Por isso, eles trabalham na prevenção. E os Estados Unidos trabalham nessa prevenção. Então, segundo ponto, o primeiro foi a documentação, está registrado. O segundo ponto importante a ser falado é o que você vai falar. Entenda, culturalmente, o brasileiro ele se expressa normalmente, fala, interage, bota a mão. Quando você for falar com o cônsul, você está falando com um funcionário do consulado americano. Então você está falando com alguém que está na terra brasileira, nem brasileira é aquele espaço ali dos Estados Unidos. Você está falando com uma pessoa que vai te avaliar a permanência ou a entrada sua no país dele. E ele tem uma responsabilidade de evitar que daqui saiam pessoas que queiram entrar lá de forma errônea ou que não sejam bem-vindas, ou que não sejam bem-vindas lá. Então, não é como você conversar com um brasileiro. Então, o que você vai fazer? Qual a orientação que você vai fazer no que você vai falar? Você não vai falar nada, você vai responder somente de uma forma tranquila e calma e verdadeira. E é o principal. Desses pilares você não tem como fugir. É o que está no formulário, é o que você escreveu, é o que é a realidade e é o que ele precisa saber. Ponto simples. A sugestão é que quando você estiver diante do cônsul, isso vale qualquer vídeo que você for ver, vai ter essa informação. Como é que você vai diante de um cônsul pedir para que entre na casa dele? Ou como é que você vai pedir para um diretor de uma empresa para entrar na empresa dele? Naquele momento você se prepara, né? Então não vai de qualquer forma, não vai de camiseta, não vai com uma camisa qualquer, não vai com uma aparência que você possa ser teu estilo, mas não seja o estilo de todo mundo. Então procure ir de uma forma bastante coesa com aquilo que você vai fazer. Não dá para te dizer o que é melhor, o que é certo, vai, corta o cabelo. Não, mas a gente tem pelo menos um padrão de bom senso de como você vai apresentar lá. Eu, por exemplo, fui com uma camisa social, meu filho foi com uma camiseta normal, minha esposa foi também vestida normal, como se ali a gente pudesse estar no shopping, ali a gente pudesse estar numa festa, ali a gente pudesse estar no aniversário. Então a gente foi exatamente dessa forma. Eu fiz a barba, obviamente, porque obviamente faço barba quando vou trabalhar, quando vou fazer outras coisas. Parece simples, mas é importante você chegar lá bem apresentado, ou pelo menos aceitável, né? Assim, uma aparência que não chame a atenção para que, ficar estranho, alguma coisa desse nível. Então, o que falar nesse nível? Vestimenta desta forma, simples, coeso, e é como se você fosse trabalhar num lugar executivo, onde fosse uma empresa grande, mais ou menos dessa forma. O formulário 1060. Então, desses 5, documentação, como falar, vestimenta e o formulário 1060 são as etapas primordiais para você ter êxito naquilo que você vai fazer no
nessa etapa. Então o formulário DS-60, que ele já está preenchido, você precisa ler ele, reler ele, ver o que você colocou. Cuidado para não confunir as datas ou confundir. Por exemplo, se você colocou a aniversário do seu pai, da sua mãe, ou se você omitiu ali porque não sabia, etc. São essas informações que você precisa saber que estão no formulário. Porque se ele for fazer alguma pergunta a você, ele vai fazer essas perguntas. Quais as perguntas básicas que o conselho pode fazer? Uma série de perguntas. O que você vai fazer lá? E se você está indo a passeio, você vai falar quanto tempo você vai ficar lá. Você vai dizer o tempo que você vai ficar lá estimado. Verdade, se você comprou passagem, você não comprou passagem, o ideal é que você não tenha comprado passagem, porque nesse momento você vai estar tirando o visto, você pode ter o visto negado. Se você tivesse visto negado, você estaria perdendo, e o próprio consulado ele orienta para que você faça o visto sem, mas isso não significa que você não tem uma expectativa de ir para o lugar. Então, basicamente, é isso que você precisa para fazer a sua ida no CASV e no consulado. São as etapas finais para que você obtenha seu visto. Uma informaçãozinha importante é que quando você chegar diante do cônsul, eles vão fazer uma triagem, chamar, você vai confirmar, botar os seus digitais, e ele vai pegar os seus passaportes, seu ou de quem tiver com você, se você tiver feito em família, ele vai pegar seu passaporte, vai fazer a série de perguntas, e depois ele devolve para você o passaporte se for negado, ou eles ficam e esse passaporte provavelmente você pediu para receber no correio, você vai receber na sua casa, depois já com visto, em prazo de 10 dias, etc. É importante respeitar isso antes que você faça qualquer coisa ou compre qualquer coisa para a sua viagem. Programando isso, passando por essas orientações e deixando bem isso claro, faça com antecedência, programe sua pasta, veja o que está escrito nesse formulário dessa. Se você não está com ele na mão, você pegue antes dele, veja lá o que você colocou, porque é comum, tá, gente? Não é exagero falar que você chega lá e você estudou numa escola, às vezes você botou uma informação que você fez uma escola há muito tempo, e naquele período você fez uma e confundia com a outra, e hoje você faz essa confusão, quando você estava estudando não. Então, essas confusões, essas informações, elas precisam ser muito coesas na hora da entrevista. Então, recapitulando, documentação, sua pasta, com tudo que faz vínculo com você no país, no Brasil, para poder passar lá. O CASV é um órgão onde você vai fazer aqui no Rio de Janeiro, ele é lá no Maitá, aquele prédio enorme, é onde você vai passar suas digitais. Depois que você fizer essas digitais, ele automaticamente você vai... tem uma informação também não menos importante e que eu lembrei agora, que hoje a gente tem um sistema digital, então você não precisa... É preceito que você tenha uma foto 5x5, vá ao shopping, tire uma foto 5x5, porque se por um acaso naquele dia o sistema não funcionar, você precisa dar aquela foto naquele momento. Então, você necessariamente precisa ter uma foto 5x5, e é uma foto parecida com aquela que você tirou para o passaporte, né? Normalmente tem algumas exigências, a mulher, cabelo preso, ou atrás da orelha, precisa ser a foto de hoje, e com fundo branco, qualquer shopping que você for tirar foto, tiver, é só você falar que era uma foto 5x5 fundo branco. Então, deixando claro, importantíssimo, a foto, você precisa tirar uma foto com fundo branco, 5x5, para quando você tiver, essa foto fica na pasta daqueles documentos. Importante essa pasta também ser transparente. Ela sendo transparente, você coloca, quando você for no consulado, em cima da barra onde você vai estar lá, e fica atento para que se for solicitado. Dentro da pasta, muito importante, você ter comprovação de renda também, e esta foto que vai acompanhar com você desde o CASV até o consulado. Bom, fico por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês gostaram do vídeo, vocês dão um likezinho, tem sempre meu endereço de e-mail, para que, se vocês quiserem, estar colocando, vou botar aqui em cima o endereço de e-mail agora. E se tiverem alguma dúvida e quiserem tratar alguma coisa mais particularmente. Muito obrigado por você que assistiu esse vídeo até agora, e se você ficou até agora, porque são informações que, claro, que são pertinentes para você. E esquecendo que, dando a sua sugestão, eu posso deixar alguma coisa mais específica desse processo, desde quando você não entende absolutamente nada, até você chegar ao ponto de estar no aeroporto embarcando. Então, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que a gente possa dar. Muito obrigado.
por você ter acionado aí o nosso canal.